Sejam bem-vindos à mentoria gratuita Como elaborar o planejamento anual de controle interno. Controlador, se inscreva agora no meu canal para receber conteúdo de alto padrão como esse. Clica aí, bora continuar com o vídeo. Em nome da Consinter, quero desejar essas boas-vindas para você, inclusive você que está assistindo aí agora esse conteúdo gravado aí no YouTube. Quero que você já comente aí no chat qual a sua experiência no processo de elaboração do planejamento anual de controle interno. Esse evento que é preparado para você, controlador, que quer sair da atuação reativa para a atuação estratégica, para você que quer entender como os tribunais de contas têm cobrado os controladores municipais e o que tem cobrado nesse processo de elaboração do planejamento anual de controle interno, fazer a diferenciação do que é um planejamento de atribuição de fato, do que é um planejamento de atividades da controladoria, saber quais são as crenças que limitam o controlador nesse processo de planejamento, por que muitos controladores ainda não planejam essas atividades e por que você deve, a partir de agora, elaborar o seu planejamento anual de controle interno para 2025, que está aí na porta. Eu sou o professor Rafael Consinter, consultor na modernização das controladorias municipais e estarei aqui hoje te mentorando, mostrando o caminho que você deve seguir em todo esse processo. Ao final desse evento, você terá ferramentas, subsídios, diretrizes que irão te guiar no processo de elaboração do planejamento anual de controle interno. E eu queria que você já começasse a se apresentar aí. Pode colocar no chat, olha, eu sou controlador e tal do município, eu estou iniciando agora. Pode colocar no chat no YouTube, pode colocar no chat agora aqui da chamada, já vai colocando, vamos fazer essa troca, vamos fazer esse network com os controladores que estão aqui, controladores de vários estados no país, de vários municípios. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu nome, colocar qual município você é, e já coloca também a sua experiência aí em elaboração de controle interno. Enquanto eu estou falando aqui sobre a apresentação da Consinter, você já vai colocando aí, comentando toda a sua experiência nesse processo de elaboração do seu planejamento. Coloque também se você já faz ou não o planejamento estratégico, se você já fez o planejamento estratégico, se você também já fez o planejamento anual de exercícios passados, ou se é a sua primeira experiência, já vai colocando aí no chat também, tá? Controlador, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos de alto valor como esse. Clica aí e ativa o sininho. Enquanto isso, eu vou apresentar a Consinter. Olha, a Consinter é uma empresa de consultoria e treinamentos focados especificamente nas controladorias municipais. A gente foca, de fato, em modernizar as controladorias municipais e proporcionar para você, controlador, ferramentas de trabalho, segurança na sua atuação, para que você possa prosperar aí na controladoria do seu município, com base na sua realidade. E aí eu já trago vários resultados de nossa consultoria na modernização de controladorias municipais. Prestamos serviço hoje relacionado à consultoria na área de controle técnico, de auditoria, de organização administrativa e de gestão de riscos, focado especificamente em trazer a estruturação e modernização da controladoria. E quando a gente fala de modernização e estruturação da controladoria, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse controlador, a partir do momento que toma a decisão em ser monitorado por mim, por Aline, ele tomou a decisão de acelerar os resultados da controladoria. Ele tomou a decisão de não ser mais o mesmo, de atuar de forma estratégica e não de forma reativa. E os controladores clientes da minha consultoria, todos elaboram tanto o planejamento estratégico como o planejamento manual de controle interno. E eu quero trazer essa experiência como consultor em controle interno, na modernização de controladorias. Já assessorei mais de 300 controladores na elaboração do planejamento anual de controle interno, assim como a Aline também. E eu quero compartilhar essa experiência, conhecendo a realidade das controladorias municipais de todos os cantos do país. E para te ajudar nesse processo, a Aline estará comigo. A Aline, que é professora, que é instrutora de cursos, a Aline, que é chefe de núcleo de execução de auditoria em órgão público federal, inclusive responsável pela elaboração do planejamento de auditoria e execução também
além de experiência na elaboração de planejamento, inclusive no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal também, além de que recentemente foi premiada pela USP com trabalhos específicos relacionados a planejamento de controle interno baseado em riscos, instrutora que estará junto comigo aqui agora, falando e mentorando, ligando todos os subsídios para que você, controlador, consiga, de fato, elaborar o planejamento anual de controle interno. E, junto com a Aline, essa dupla que é impecável, eu e a Aline, que é um casal, a gente só fala de controle, a gente pensa em controle. Todo dia que a gente acorda, todo dia que a gente vai dormir, a gente está pensando em controle, a gente está pensando em proporcionar um ambiente de fato que traga segurança para a sua atuação controlador, porque assim como eu, assim como a Aline, também foram controladores municipais e hoje consultores da área. A gente quer de fato que você, assim como a gente, prospere, porque a gente veio da mesma realidade que você, da realidade de uma controladoria enxuta, de uma estrutura pequena, sem apoio, sem orientação, sem suporte, mas a gente conseguiu mudar essa realidade e é com base nessa experiência que a gente tem colocado os nossos serviços e mudado a realidade dos controladores em vários estados do país. Eu sou consultor, eu sou professor também, instrutor de cursos para controladores municipais. Recentemente eu fui premiado, agora em 2024 também, pelo segundo ano consecutivo, como consultor de destaque na área de controle interno. Isso é uma premiação específica para a premiação de consultores municipais. Atualmente tem um trabalho reconhecido pelo TCE-ST, trabalho reconhecido também pelo Tribunal de Contas do RJ, TCMPA, tudo isso focado especificamente na atuação, na estruturação de controladorias municipais, e a gente vem assessorando os controladores nesse processo de elaboração do planejamento anual de controle interno. Mas eu quero saber aqui se a gente está no mesmo propósito, se a gente está focado na mesma coisa. Quero saber se você está aqui agora tendo essa mesma energia que eu estou tendo aqui agora falando de planejamento anual de controle interno. Então, bora fazer uma bagunça aqui, bora externar nossa vontade de elaborar o planejamento anual de controle interno. Olha a quantidade de controladores aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai abrir o áudio aqui agora. Pode abrir o áudio, pode ligar a câmera, porque a gente vai dar o nosso grito de guerra. Durante essa manhã, a gente vai estar falando especificamente de forma profunda sobre o planejamento anual de controle interno. Então, vamos lá. Abre o áudio aí, todo mundo aí agora, e a gente vai fazer um chamado, a gente vai fazer um grito. A gente vai dizer assim, ó, eu sou o controlador moderno e por isso planejo. E por isso eu faço planejamento anual de controle interno. Bora lá, bora, quero ver todo mundo aí agora. Quem não puder abrir o áudio, vai colocar no chat. O nosso grito de guerra aqui hoje. Eu sou controlador moderno e por isso eu planejo. Vamos lá. Isabel já ligou aqui, a sua câmera está lá no trabalho, Elisângela também, está todo mundo aqui, José, bora, Maicon, Martinha, bora, Dani, Lu, opa, José já abriu a câmera dele também. Benedito, vamos lá, Benedito já abriu o áudio aqui, está junto comigo. Vamos lá. Olha, eu sou o controlador moderno e por isso eu planejo. Olha, ele já colocou no chat também. Bora repetir. Abre o áudio aí. Bora abrir o áudio. A gente vai fazer todo mundo junto. Bora. Edna já abriu também. Vou contar até 3 para todo mundo falar, tá bom? Tá todo mundo no mesmo. Tá todo mundo aqui no mesmo ambiente, certo? Tá todo mundo focado no mesmo propósito. Vamos lá, então. Vamos estar todo mundo. Thaís já ligou. Vou contar até 3. Todo mundo vai abrir o áudio e vai falar aqui. A câmera, mas não deu certo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Vamos lá. Eu sou o controlador moderno. Por isso eu planejo. Tá muito bagunçado. Gente, bora se conectar mais. Então, isso é um sinal que a gente precisa se conectar ainda mais. Vamos lá de novo. A gente vai fazer pausadamente. Eu vou falar assim, ó. Aí todo mundo repete. Eu sou. E aí vai. Fechou? Lá de novo. Vou contar até 3, ó. 1, 2, sou controlador moderno. Eu sou controlador moderno. Por isso Bora lá. Não, a gente só vai sair daqui, a gente vai iniciar depois que a gente tá todo mundo na mesma energia. Olha,
Vamos lá. 1, 2, 3. Eu Eu, sou controlador controlador moderno e por isso eu planejo. planejo. Aí, agora conectamos. Isso aí, gostei de ver. Gostei de ver. Está todo mundo focado aqui na mesma coisa. Elaborar planejamento manual de controle interno. Isso aí, gostei de ver, gente. Agora já está todo mundo deixando no chat. Comente aí também no chat do YouTube. Bora se conectar aqui com a gente. Gente, e a gente vai começar a falar agora de forma profunda de planejamento. E eu queria trazer esse processo de reflexão para a gente pensar como a gente planeja nossas atividades, qual a forma de atuação que a gente faz hoje dentro da controladoria. E aqui eu quero que você reflita comigo. A gente está agora, a gente está conectado. Beleza, bacana. Todo mundo conectado no mesmo propósito. Mas eu quero te trazer para uma reflexão. Existe aqui agora, na nossa mesa, na nossa sala da controladoria, eu sei que você está na sala da sua controladoria, ou você está na sua casa também aí agora, participando desse momento, em home office, e tem 2 machados em cima da sua mesa. Chega um gestor e coloca 2 machados em cima da sua mesa. E aí, o desafio é cortar um pé de árvore. Você, controlador, o que é que você faria? Você iria pegar esse machado e ir lá derrubar essa árvore para cortar ela? Qual seria a sua atuação em relação a essa atividade? Pode comentar aí no chat. O que é que você faria nesse tipo de atividade? Pense um pouquinho. Existem 2 machados, e aí agora o gestor colocou esses 2 machados na sua mesa aí agora da controladoria, e você tem esse pé de árvore para cortar. O que é que você faz? Pronto. Eu fiz esse momento de reflexão com um grupo de controladores, e sabe qual foi a primeira ação que os controladores falaram? Rafael, eu iria pegar esse machado e pão, pão, pão no pé de árvore. Eu falei, gente, será que está certo? Olha, vamos lá. Você tem 2 horas para cortar esse pé de árvore. E você tem um machado. O que é que você faria primeiro? Quando os controladores falaram, rapaz, eu ia pegar esse machado e ia pôr o pão no pé de árvore. Eu falei, gente, aí tem um problema. Sabe qual é o problema? Porque, vamos lá. Imagine na disputa. Você, controlador, você pegou o machado e pôr no pé de árvore. Sabe o que eu iria fazer? Eu iria pegar, passar metade do tempo molando o machado. Amolando o machado. Sabe por quê? Porque depois que eu amolasse esse machado, eu iria dar 5 porretadas e essa árvore iria ser cortada. E os controladores lá, dando mais de 700 machadadas, suando, cansando. Por quê? Porque foi reativo com a atividade. Ele não pensou estrategicamente. Ele não parou para pensar o que iria fazer. Rafael, por que você está trazendo isso? Eu quero perguntar para você agora. Em quantas atividades a gente, como controlador municipal, é reativo? Chega a atividade, sabe o que a gente faz? A gente vai atuar, a gente vai apagar incêndio, a gente vai para cima para resolver logo. Será que é dessa forma que a gente vai conseguir agregar valor para a gestão? Será que é dessa forma que minha atividade será executada da forma correta? Por isso, controlador, esse evento é para que você comece a refletir sobre essas atividades que você executa. Você precisa passar a maioria do seu tempo amolando a ponta do machado, não batendo no pé de árvore. Porque se você bater no pé de árvore, você vai passar 5 horas batendo no pé de árvore. Batendo sem parar, vai se cansar, vai ficar na rotina exaustiva. E aí, o que é que você faria? Você teria que passar metade do seu tempo molando a sua machado. Aí, a gente comentou aqui, ó, melhor motosserra, rapaz, para chegar com motosserra. Ó, você só tem 2 machados. Não tem outra opção. Agora, se você falar assim, eu quero a motosserra, aí você tem que chamar a torcida. A torcida vai chegar aí, ó, e serrar na hora esse pé de árvore. Mas esse é o momento de reflexão. Você está com 2 ferramentas de trabalho e uma atividade para fazer. E a maioria dos controladores realmente tem essa sensação de que, olha, eu tenho que fazer isso logo, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão a gestão vai explodir, porque senão as operações da prefeitura não vai parar. Poxa, não vai parar, calma.
Pense estrategicamente em atividade. E quando a gente pensa estrategicamente, a gente está planejando. Sabia disso? E aí eu quero trazer essa reflexão, porque a gente precisa se desconstruir dessa realidade. Quero saber se você se identifica com uma dessas imagens. Rafael, eu estou sempre correndo. Inclusive, para participar desse evento hoje, dessa mentoria sua, porém, foi uma correria danada. Estava no trânsito, recebendo a mensagem, porque, poxa, eu estou aqui fazendo uma atividade e participando do evento. Eu não aguento mais atuando na Controladoria Municipal. Eu tenho 4 anos, eu tenho um novo mandato junto da Controladoria. Eu tenho esses 4 anos para fazer a gestão da Controladoria Municipal e eu não sei o que fazer. Eu não sei qual atividade estratégica eu devo desempenhar. Então, controlador, eu quero que você tenha esse momento agora de reflexão. Você se identifica com um desses profissionais que está transmitindo aqui para você? Você se identifica como controlador bombeiro, um controlador que está sempre reativo, um controlador que está sempre resolvendo as demandas urgentes, que está em casa dormindo e resolvendo problemas da gestão, sonhando resolvendo problemas. Será que isso não impacta na sua qualidade de vida? Será que isso não impacta, de fato, na sua jornada profissional? Será que você vai conseguir prosperar sendo um controlador bombeiro? Não sei. Talvez não. Provavelmente. Então, a gente está aqui hoje para trazer alternativas para você. Alternativas para que você possa refletir sobre essas atividades e você possa implementar no dia a dia da sua controladoria. Controlador, se inscreva agora no meu canal para receber conteúdo de alto padrão como esse. Clica aí. Bora continuar com o vídeo. Mas, Rafael, beleza, eu consegui compreender essa reflexão, mas eu vou te ajudar a compreender ainda mais. Por quê? Porque tempo, gente, é a moeda mais preciosa que a gente tem dentro da controladoria. Sabe por quê? Porque o controlador, você, controlador municipal, atua com base nas suas horas homens de atividade. E quando a gente planeja, a gente otimiza o nosso tempo. Quando a gente planeja nossas atividades, a gente busca fazer a gestão do nosso tempo. Se você, controlador, não planeja, olha, o seu tempo está aberto aí para todo mundo roubar, para todo mundo chegar, roubar seu tempo, para todo mundo chegar na sala da sua controladoria e entregar uma atividade. Eu estou aqui sentado sem fazer nada. Aí chega o gestor, pega tal atividade, me ajuda a fazer esse tipo de atividade. Beleza, atividade de consultoria. Mas, olhando por uma visão estratégica, essa pessoa está roubando seu tempo porque você não protege o seu tempo. Seu tempo fica vulnerável para que as outras pessoas venham e suguem, e putem. E aí, consequentemente, você fica mais atuando em outras áreas do que na sua própria controladoria. Por quê? Porque você não blindou o seu tempo. Gente, tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem diversas coisas que só conquista com o tempo. Emagrecimento, conquista com o tempo? Não, conquista com o tempo. Para você prosperar na controladoria, precisa de tempo. Para você ter um relacionamento, é o tempo. Tempo é a moeda mais preciosa que existe a nível mundial. As pessoas que otimizam melhor o seu tempo, as pessoas que, os profissionais, os controladores que administram melhor o seu tempo, são os profissionais que mais produzem. E quanto mais produção se tem, mais resultados eu tenho dentro da controladoria municipal. Então, eu quero trazer você para essa reflexão. Como você utiliza o seu tempo na controladoria? Será que o seu tempo, de fato, é protegido por você? Se você planeja suas atividades, você brinda o seu tempo. Se você não planeja, o seu tempo fica aberto. Para que qualquer gestor, para que qualquer servidor, para que qualquer urgência surja ali, você vai pegar e vai apagar o incêndio. Pense nisso. Pense nisso e como isso impacta na sua vida. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente planejador. Eu não consigo dar conta de todas as demandas que estão correlatas em minha volta. Eu sou consultor, eu sou empresário, eu faço investimento, eu tenho equipe, eu tenho consultorias em vários cantos do país. Eu só consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho planejamento. Porque eu sei o que eu vou fazer no mês de janeiro a dezembro do exercício.
Os meus clientes da minha consultoria, todos têm planejamento anual de controle interno. Todos os clientes sabem o que vai fazer de janeiro a dezembro de 2025. E com isso, gente, a gente tem ainda mais tempo administrado, é mais produção. Agora, controlador, você deve estar se perguntando, mas Rafael, sou eu que está só eu dentro da controladoria. Como eu vou conseguir resolver todas essas demandas? Como eu vou conseguir dar conta de todas as atividades que são correlatas à minha função como controlador municipal? Como eu vou conseguir tudo isso? Ah, planejar não é para mim. Como eu vou planejar que só faço um tipo de atividade? Como é que eu vou planejar que eu estou sempre resolvendo a demanda da gestão? Controlador municipal. Você não precisa de mais tempo. Sabe por quê? Porque todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas. Sabe quem se destaca? É o controlador que sabe melhor utilizar o seu tempo. Então você não precisa mais de tempo, não. Eu sou justo com a gente. Todo mundo tem 24 horas. Vai destacar quem sabe utilizar melhor as 24 horas. Tá? Então, o controlador municipal, essa coisa de, não tenho tempo. Eu parei de falar isso. Eu falava muito isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Depois que eu passei por um processo de conversa com um mentor específico voltado na área corporal, de fisiculturismo e tal. E aí foi uma mudança de mentalidade muito grande, assim, da minha vida pessoal. E eu falei assim, olha, há um tempo. Já tem um grande tempo isso. Eu falei, eu não vou falar mais que eu não tenho tempo. Porque todo mundo tem o mesmo tempo. O que eu precisava demais era foco e clareza naquilo que era mais importante, que era a minha saúde pessoal. Então, gente, a gente não precisa de mais tempo, não. A gente só precisa de mais foco, de mais priorização de atividades. A gente precisa mais de clareza naquilo que a gente precisa fazer. Toda vez que você ter esse foco, clareza, priorização de atividade, você, de fato, vai conseguir administrar melhor o seu tempo e você vai definir para onde você quer ir. E a gente está fazendo esse momento para trazer isso para você. Trazer isso para você de modo que isso impacte aí dentro da realidade da sua controladoria. Gente, planejar é reduzir os riscos de insucesso das operações da controladoria. Quando você pensa antecipadamente, você pensa nos riscos que você vai ter naquele tipo de atividade. Rafael, um exemplo. Poxa, quem aqui não planeja passar o final do ano numa praia ou fazer uma viagem com a família? Você planeja essa atividade, né? Aí você se preocupa em qual hotel você vai ficar, você se preocupa se aquele hotel tem café, você se preocupa com passagem até chegar lá, transporte. Você faz o cronograma da onde visitar. Você faz tudo isso na sua vida pessoal, certo? Beleza. Mas por que na atividade da controladoria essa prática não é feita? Por que dentro da controladoria municipal você não planeja primeiro para depois executar? Uma viagem, olha o controlador dos pais. Quantos controladores agora estão planejando aí viajar? Maldivas, praia, coisa boa. A gente precisa se planejar. E a gente planeja, às vezes, alguma atividade, né, no dia a dia. Mas por que na controladoria a gente não planeja para reduzir esses riscos? Por que a gente não pensa estrategicamente? Poxa, e aí eu vou trazer uma realidade que é nível Brasil, né? E essa cultura de planejar, gente, é uma coisa assim que é muito embrionária quando a gente vai falando de municípios. Talvez as carteiras, as mesas da sala de reunião, que são focadas especificamente em falar de planejamento, estão poeiradas. Estão com um adesivo ainda lá, com etiqueta, com plástico ainda na cadeira. Porque é muito pouco a quantidade de reuniões, talvez agora sim, né, nova gestão, novos gestores e tudo mais, aí agora todo mundo pensa em planejar, mas esquece de monitorar, esquece de fazer as operações desse planejamento, é uma loucura, é uma realidade, se a gente inclusive olhar para a nossa realidade pessoal, quantas das vezes você conversou com seu filho sobre planejamento pessoal, planejamento financeiro, planejamento de você se capacitar, ser um profissional com seu filho? Eu quero saber, imagine aí, a pauta planejamento está incluída na sala da sua casa, quiçá
numa prefeitura municipal, no município de pequeno porte. Eu trago isso com base na minha experiência, tá? Com base na minha experiência como consultor municipal. É muito pouco a quantidade de reuniões focadas em planejamento. Pouco se sabe sobre a utilidade do planejamento. Será que, de fato, o gestor quer planejar? Será que, de fato, é um ponto que a gestão está preocupada? Mas e você, controlador? Qual é o exemplo que você dá para os secretários municipais? Para os setores da administração do seu município? Você faz planejamento? Se você está aqui agora, é porque você está fazendo parte de uma minoria. Se você está aqui agora, é porque você quer, de fato, elaborar o seu planejamento e se diferenciar dos controladores, dos profissionais que não elaboram planejamento das suas atividades. E eu quero parabenizar você por essa coragem. Você merece, de fato, estar aqui recebendo essa mentoria, porque você quer mudar a sua atuação, porque você quer melhorar o seu planejamento anual, porque você quer atuar de forma seletiva, porque você quer trazer resultado, porque você quer ter reconhecimento. Vocês que estão aqui agora assistindo, vocês são diferentes. Vocês estão fazendo parte de uma minoria. Então, gente, para eu conseguir estabelecer e gerar raízes dentro da gestão municipal, eu primeiro preciso dar um exemplo. Eu preciso elaborar o meu planejamento, eu preciso ter essa experiência de uma controladoria planejada, porque, olha, muitas das vezes eu já cheguei em bate-papo com controladores municipais, e os controladores falam assim, poxa, a minha gestão não planeja nada, os setores não planejam as ações. Aí a gente pergunta, mas beleza, cadê o seu planejamento? Ah, eu não planejei nada porque a gestão não planeja nada. O quê? O que é que as normas de auditoria e de controle traz? O que é que mais de 22 tribunais de contas estabelecem determinações em cartilhas, em resoluções, em instruções normativas sobre a necessidade do planejamento da controladoria? Aí você está esperando a gestão fazer o planejamento para você planejar? Calma, não é bem assim. Gente, auditor, controlador tem que ter atuação seletiva. Se você, controlador, não tem uma atuação seletiva, você pode prejudicar, inclusive, a execução dessa atividade que você não planejou. Você pode fazer uma atividade que não vai agregar valor, de fato, à gestão. E aí, a gente tem um grupo específico voltado para o planejamento anual. Você pode ter entrado recentemente, mas a gente já conversou diversas coisas nesse grupo sobre planejamento. E se você não entrou, você pode ir agora na descrição desse vídeo aí no YouTube e clicar no link ou lá nos comentários para participar desse grupo focado especificamente em planejamento anual de controle interno. E olha que enquete, olha que diagnóstico dos controladores que estão nesse grupo. Perguntando sobre a questão do planejamento, se de fato elaboram, se os controladores têm elaborado o planejamento das suas atividades. Ninguém respondeu que tem um planejamento estratégico. 0 pessoas. 5 pessoas desse universo colocaram que faz um planejamento anual e todas as ações são direcionadas. No entanto, a maioria trouxe que estão sempre resolvendo problemas, atendendo gestores, apagando os incêndios e não conseguem planejar. Agora, vamos lá. Se você, controlador, não planejou, essa é uma consequência, inclusive, de você não ter planejado. Se você só apaga incêndio, se você está nessa rotina presa no operacional, é porque você também não planejou, tá? Então, é aquela coisa. Ah, eu não fiz isso, eu estou fazendo essas atividades, mas eu não planejei minhas atividades. Beleza. Você está fazendo isso, é porque você não planejou. É só o sentido inverso. Você, controlador, a gente precisa estabelecer de que planejar e reduzir os riscos de insucesso das operações da controladoria. Quando a gente pega essa chave, esse drive, a gente já começa a mudar todo o nosso pensamento sobre a atuação do controlador planejada. E, gente, todas as atividades que desenvolvemos dentro da controladoria municipal precisa ser desenvolvida dentro desse ciclo, desse modus operandi da controladoria municipal. Primeiro a gente tem que planejar, depois a gente tem que executar, depois a gente tem que comunicar, depois a gente tem que monitorar e fazer avaliação. Sabe o que o controlador municipal faz? Só executa. A maioria só está o tempo todo executando. Ah, eu trabalho demais. Ah, eu faço muitas das atividades. Fazer muitas das atividades não quer dizer
e não quer demonstrar a qualidade do trabalho que você tem, tampouco o impacto que você traz decorrente dessa atividade que você está fazendo aí agora na sua controladoria do seu município. Controlador, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos de alto valor como esse. Clica aí e ativa o sininho. Gente, para você de fato ter uma atuação estratégica, para você de fato conseguir agregar valor à gestão, para você ser reconhecido pelo gestor, ser reconhecido pelo Tribunal de Contas, ser valorizado, você precisa repetir esse ciclo sempre em todas as atividades. Você precisa planejar primeiro. Você precisa executar depois o que você planejou. Você precisa comunicar essa atividade, comunicar o resultado disso. Você precisa monitorar para saber qual o nível de atendimento daquela recomendação, se foi atendido ou não, e depois disso avaliar os resultados, contabilizar os benefícios financeiros e não financeiros. E o controlador não faz isso, ele só faz uma parte. Eu quero que você responda agora. Em qual momento você está mais focado hoje na sua controladoria? Você está mais focado em planejar, executar, comunicar, monitorar ou avaliar? Quero que você responda agora, chat. Responda aí agora. É executar? Olha, se a gente está focado em execução, a gente cai naquele leque de falsa sensação de estar atuando bem. Estar atuando em grande escala, de estar sendo um super-herói. Não é bem assim. Ele consegue, todo mundo vai comer, executar. Esse é um grande problema. E aí, sabe o que acontece quando a gente está focado em executar, em fazer somente execução dentro da controladoria? Esse é o resultado. Me sinto frustrado. Eu trabalho muito. Os problemas sempre são os mesmos. As coisas não mudam. É como enxugar o gelo. Esse é o impacto de você, controlador, somente focar nas atividades operacionais da controladoria. Você precisa entender que existem atividades operacionais e as atividades de crescimento dentro da controladoria, que são coisas distintas. E o controlador, muitas das vezes, está focado somente em executar, em estar no operacional. Só fazendo inspeção, fazendo avaliação, não tem planejamento dessa avaliação, não comunica o resultado dessas atividades, não monitora, tampouco avalia. Consequência, resultado. Está aí na tela para vocês. Frustração, sensação de que trabalha muito, inclusive, trabalhar muito não quer dizer trabalhar bem. Inclusive, trabalhar muito pode impactar na sua qualidade de vida, inclusive, pessoal. Trabalhar muito que pode impactar na qualidade de vida do seu relacionamento. Você chega tarde da controladoria. Você só fica focado em executar, preocupação. Passa 4 anos da sua vida, 8 anos, 12 anos, e você nem percebe. Porque você está preso na execução das controladorias municipais. Gente, eu estou falando isso também com base na minha experiência. Eu já fui controlador geral municipal e eu já fiquei nesse leque preso de execução. Foi período que eu engordei mais de 40 quilos, só para vocês terem ideia do impacto disso na minha trajetória profissional. Mas foi mudando essa realidade de atuação de bombeiro para atuação estratégica, que hoje eu consigo prestar esse serviço de consultoria, fazer meus treinamentos focados na elaboração do planejamento norte comunitário, e meus clientes saem desse planejamento e mudam essa realidade. Inclusive, iremos trazer aqui resultados com isso. Então, controlador municipal, executar, talvez você tenha coçado a cabeça falando assim, meu Deus do céu, eu só executo, eu não planejo nada, eu chego segunda-feira na minha controladoria e eu não sei o que fazer. Eu espero as demandas chegarem. Imagine esse problema, imagine isso acontecendo toda semana dentro da sua controladoria municipal em 4 anos. Então, gente, a gente precisa entender que dentro da controladoria a gente tem 2 opções, tá? Primeiro, trabalhar no operacional da controladoria e trabalhar no estratégico da controladoria. O controlador que trabalha focado especificamente no operacional, ele não vai ter reconhecimento, ele não vai ter valorização da gestão. Por quê? Porque ele não tem, inclusive, ele está sempre fazendo a mesma coisa. Não tem crescimento. Não tem. Tá? Agora, quando você trabalha no estratégico da controladoria, você começa a ter ganho exponencial.
exponencial correlacionada com a sua atividade que você executa. Então, controlador municipal, a gente precisa definir melhor as nossas atividades dentro da controladoria. É uma tomada de decisão. Não é fácil, é desafiador. Você precisa primeiro tomar essa decisão. Senão você vai falar assim, poxa, eu não quero planejar, não quero nada disso, eu quero continuar na mesma realidade. Pronto, é uma opção sua. E eu lhe aconselho a mudar essa atuação, voltada especificamente de forma estratégica para a atuação da controladoria. Porque só assim você vai ter ganho em escala. É só você pensando na controladoria que você, de fato, vai conseguir crescer junto com ela. Tá? Então, bora começar a pensar nisso, porque senão você vai ficar somente resolvendo problemas de forma repetitiva. O controlador que está preso no operacional, ele resolve o mesmo problema sempre. É sempre ali, ó, apagando incêndio, no final da atividade, resolvendo não. É aquela falsa sensação de resolver as coisas. É só enxugando o gelo. Por isso, você não consegue o resultado 2. Você não consegue evitar que aqueles mesmos problemas que se repetiam sejam resolvidos. Então, controlador municipal, a gente precisa mudar essa realidade de atuação. Porque senão, você vai estar sempre resolvendo os problemas de forma repetitiva, sendo repetitivo, sendo reativo, esse que é o problema. Se você for um controlador reativo, olha o exemplo que eu trouxe lá do machado. Se você for reativo na hora, pegar o machado e bater na pé de árvore, você está sendo reativo. Está preso no operacional. Você quer executar logo. Atuação, controlador tem que ser estratégica. Você precisa primeiro pensar na sua atividade. Grava isso. Ó. Eu quero que você escreva agora no chat. Eu preciso primeiro pensar na minha atividade. Pensar no que eu vou fazer. Se você começar a fazer isso, você já mudou a chave da sua atuação. Você já vai começar a ter uma atuação muito melhor, muito mais estratégica. Porque o controlador moderno, ele pensa estrategicamente. Por quê? Porque ele sabe que quando ele pensa estrategicamente, ele vai ter ganho em escala. E não vai ter uma sensação de que resolvi essa demanda. Gente, é como se fosse comer doce. É uma sensação daqui agora. Eu estou na correria com o doce, me satisfaz. Puxa, não é assim. Tem que tratar a causa raiz. Tem que ser gestor da controladoria. Tem que pensar estrategicamente na estruturação da controladoria municipal. O controlador moderno é aquele que realiza as ações pensando justamente porque ele sabe que ele tem que reduzir o máximo dos riscos de insucesso nas operações da controladoria. O controlador moderno é aquele que trabalha sempre colocando na balança a sua atividade. Será que essa atividade realmente vai ajudar a gestão? Será que essa atividade vai trazer resultados? Ou essa atividade é uma atividade burocrática que não vai trazer nenhum tipo de resultado para a gestão municipal? Trabalha sempre com a relação custo-benefício. O controlador moderno foca nas áreas riscos. O controlador moderno sabe quais são as áreas que precisam de atuação específica da controladoria para resolver problemas. O controlador moderno é aquele que atua de forma criteriosa. É aquele que sabe utilizar todos os critérios relacionados à definição das atividades da controladoria, risco, materialidade, relevância, definir as suas horas homens de trabalho em correlação às suas atribuições. O controlador que consegue utilizar todos esses critérios para definir um planejamento, ele consegue atuar de forma criteriosa. E o controlador moderno, ele consegue sempre avaliar os resultados da sua atuação e conquista e reconhecimento pela gestão. Eu tenho diversos casos de controladores municipais, inclusive recentemente, a gente passou a mensurar as atividades que a controladoria realiza. A gente está nessa consultoria com esse cliente cerca de um ano, vai fazer um ano agora. E a gente trouxe todos os processos de registro das atividades, de planejamento, todo aquele ciclo que a gente fez. E a gente conseguiu, em 3 meses, realizar mais de 1.000 ações. É uma Secretaria Municipal de Controle Técnico. Mas, com essa mensuração, a gente conseguiu mensurar o poder que a controladoria tem de realizar as ações de forma estratégica. E tudo isso é utilizar esses dados para o exercício que vem. Clientes também, controladores municipais e equipe, só ele na controladoria, que a gente conseguiu definir essas atividades com base nas horas de trabalho,
e conseguiu ter uma atuação de reconhecimento, de valorização. Controladores que só tem ele atuando, inclusive hoje está com mais 2 pessoas, porque teve essa atuação criteriosa, seletiva, a gestão percebeu e ganhou, inclusive, mais servidores para atuar. A controladoria cresceu, ficou mais robusta, ela tem muito mais horas homens agora de trabalho para realizar as atividades. Então, o controlador tem que pensar nisso. Agora, sendo bem franco com vocês, tá? A gente só vai conseguir fazer um planejamento anual de atividade, de fato, que seja executável, se a gente fazer uma lista de renúncia. A gente precisa renunciar muita coisa para a gente conseguir, de fato, atuar de forma estratégica na controladoria. Então, eu quero que você escreva agora. Eu preciso fazer minha lista de renúncia. Pode colocar aí no chat. Rafael, como assim uma lista de renúncia? Qual é a primeira coisa? Qual é a sua primeira dor dentro da controladoria que você precisa tirar agora para você ter uma atuação estratégica e, consequentemente, ser valorizado e ser reconhecido? Você precisa colocar isso em papel. Olha, lista. Olha, eu preciso sair do operacional. Eu preciso parar de resolver problemas urgentes. Eu preciso parar de estar no modo reativo. Eu preciso parar de sempre estar aberto para resolver demandas externas que não são de responsabilidade da controladoria. Você precisa renunciar. Você precisa renunciar a um tipo de dor, um obstáculo, um entrave, uma objeção frente às atividades que você precisa realizar. Essa é uma atividade que você precisa fazer, inclusive, agora. Comece a fazer agora. O que é que você precisa quebrar de objeção para você conseguir ser valorizado e reconhecido? E, gente, sendo bem franco com você, o controlador moderno é um controlador explorador. É um controlador que busca sair da sala da controladoria. Para que você possa atuar nas áreas riscos, para você que possa elaborar um planejamento que esteja junto com a administração municipal, focado especificamente na atuação, junto com a gestão, você precisa ser um controlador explorador. Você precisa sair da sala da controladoria agora e estar no ambiente estratégico também da administração e do seu município. Você precisa estar nas conversas estratégicas aí no seu município. Você precisa participar disso, porque senão, dificilmente você vai conhecer, de fato, os anseios, os desejos do gestor, da gestora municipal aí do seu município. Que você seja um controlador explorador. Que você saia da sala da controladoria e busque, de fato, uma atuação estratégica, busque, de fato, estar nesse ambiente. Porque só assim você vai conseguir, de fato, estar do lado da gestão. Assim, de fato, você vai conseguir ser um controlador que elabora o planejamento, executa o planejamento, monitora, avalia e consegue mensurar os seus resultados. Controlador municipal. A minha mensagem final, e eu já vou passar para a linha, que na rotina da controladoria, a forma como você utiliza o seu tempo define os seus resultados. E não adianta trabalhar mais. É preciso trabalhar melhor. É preciso executar melhor as atividades da controladoria. É preciso planejar antes de executar. Só assim você vai conseguir ter uma atuação estratégica. Só assim você vai conseguir, de fato, produzir resultados para a gestão aí do seu município. Controlador, se inscreva agora no meu canal para receber conteúdo de alto padrão como esse. Clica aí. Bora continuar com o vídeo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Consinter. E Rafael trouxe, né, um monte de informações, mesmo no sentido de sensibilizar, de mostrar a importância de construir um planejamento anual, de mostrar como esse planejamento anual, ele melhora a atuação do controlador, ele melhora os resultados que você demonstra, porque esse é um dos maiores problemas, o controlador trabalha, e ele não consegue mostrar resultado, ele não consegue mensurar resultado, a consequência disso é que ele não é valorizado e que ele não é reconhecido. Mas Rafael trouxe tudo isso aí, trazendo o planejamento como uma ferramenta de gestão. Como realmente é? Fazer planejamento é uma ferramenta de gestão. Toda organização, seja ela privada, seja ela pública, ela precisa se pautar por um planejamento.
Então, da mesma forma que a prefeitura como um todo precisa ter um planejamento, precisa ter um plano de governo, a controladoria como uma unidade administrativa, ela também precisa ter o seu planejamento. Só que eu quero trazer aqui é que isso não é uma opção. Apesar de ser uma ferramenta de gestão, de ser uma ferramenta para melhorar as atividades, para gerenciar as atividades do setor controladoria, isso não é uma opção. Então, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. E aqui eu trouxe esse mapa do Brasil, que ele retrata justamente isso. Eu fiz um levantamento das resoluções, instruções normativas, manuais, cartilhas, orientações dos tribunais de contas de todos esses estados que nós temos no país, e 19 tribunais de contas, dos 27, trazem, de alguma forma, a necessidade de elaborar o planejamento anual de controle interno. Alguns trazem de forma mais enfática, trazem ali, dizendo exatamente, através de uma resolução. Alguns pedem que esse planejamento seja enviado para o tribunal, junto com a prestação de contas, ou em determinado período. Outros cobram em cartilhas, cobram em manuais, cobram em eventos, mas todos esses tribunais, eles mencionam, de alguma forma, a necessidade de elaboração do planejamento de controle interno. Então, talvez até hoje, o teu tribunal nunca tenha te demandado, mas em algum momento o tribunal vai demandar, o tribunal vai cobrar, porque isso é uma ferramenta de gestão e é uma necessidade, eu diria que é uma obrigatoriedade, mesmo que nem todos os tribunais tragam isso claramente. Então, qual é o primeiro exercício que eu vou trazer hoje para você? Eu gosto sempre de trabalhar na perspectiva de exercício. Eu quero que você saia daqui e você vá pesquisar. Eu quero que tu acesse a legislação do teu tribunal, ou TCM, ou TCE, que rege a atuação dos jurisdicionados dos municípios, e vejam o que é que o teu tribunal fala sobre controle interno das controladorias. O que é que o tribunal fala de controle interno, de planejamento anual de controle interno? Então, primeira tarefa que eu quero que vocês façam é essa, identificar como é que o tribunal aborda isso, ou aborda através de uma resolução, ou aborda através de um manual, ou aborda através de uma orientação, com certeza tem algo nesse sentido, então faça esse levantamento. E eu fiz, né, minha tarefa de casa, eu fiz todo um levantamento. A gente trabalha com planejamento anual já faz bastante tempo, então a gente tem todo esse cuidado de entender como cada estado trata de planejamento anual de controle interno. E eu vou começar falando da Bahia, que é o meu estado. A Bahia tem uma resolução que traz a necessidade de construção da programação semestral de auditoria. Então, o pessoal da Bahia que está aqui já conhece isso, já sabe que tem essa necessidade. Pernambuco, aqui também teve pessoas que informaram que é do estado do Pernambuco. O Estado de Pernambuco também traz essa necessidade de que compete ao órgão central de controle interno elaborar o planejamento para a realização de auditorias. Trouxe também aqui Santa Catarina, que também tem gente da Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, e lá também tem uma lei complementar que traz que a controladoria tem que fazer uma programação de auditoria. Trouxe uma outra normativa aqui do TCE Santa Catarina também, organizar e executar por iniciativa própria a programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional. Minas Gerais, aqui também tem gente de Minas Gerais, lá em Minas também é obrigatório elaborar. Olha só, o TCE Minas Gerais estabeleceu em seu regimento que compete à controladoria a elaboração do planejamento anual de auditoria. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro também traz essa necessidade, muito recente, por sinal, que é o Manual de Controle Interno de 2023, e aí traz também a necessidade dessa elaboração do Plano Anual de Auditoria. No Mato Grosso, eles são bem rigorosos, porque além de ter essa resolução que cobra a elaboração do planejamento anual, também cobra o envio. Então, no mês de janeiro, todos os controladores internos do Estado, dos municípios do Estado, têm que enviar para o tribunal esse planejamento anual de controle interno. São Paulo, também aqui tem gente de São Paulo, em São Paulo também é obrigatório, e o Tribunal de Contas cobra. Nós temos clientes do estado de São Paulo, e lá em São Paulo eles cobram o plano operativo anual, eles utilizam essa denominação, e aí pede isso na prestação de contas, notifica os controladores quando esse planejamento ele não é enviado. Então, em São Paulo também é bem forte essa necessidade de elaboração do planejamento anual. Então, aqui eu poderia trazer todas as resoluções de todos os estados, mas isso ia demandar muito tempo. Queria chamar a atenção do estado do Goiás.
Em Goiás também é obrigatório elaborar o planejamento anual de controle interno e auditoria. Mato Grosso, como eu já trouxe, né, também é obrigatório. Rio Grande do Norte também é obrigatório. Então, assim, em geral, a maioria dos estados trazem essa necessidade da construção desse planejamento anual. E aí eu sei que você pode estar se perguntando, que é nesses instrumentos normativos que eu trouxe aqui, tem várias denominações diferentes: programação de auditoria, planejamento anual de auditoria, plano operativo anual. O que é que eu quero dizer? Tudo é planejamento, gente. Tudo é planejamento. Se o teu estado chama, como, por exemplo, na Bahia, programação semestral de auditoria. Em Sergipe chama de programação trimestral de auditoria. Em alguns estados, chama de planejamento anual de auditoria, planejamento de controle interno, plano de auditoria. Em São Paulo, como eu trouxe há pouco, plano operativo anual. Fica parecendo que são documentos diferentes, né? Que são estruturas diferentes, que são exigências diferentes, mas, na verdade, não é. É o mesmo documento. O que os tribunais querem é o planejamento anual de controle interno para o exercício. E aí vem um outro ponto: quando a gente consulta esses instrumentos normativos, todos eles, na maioria, mencionam, né, a palavra auditoria, planejamento anual de auditoria, programação trimestral de auditoria. E aí você pode se questionar: mas, Aline, o que o tribunal pede é o planejamento de auditoria, mas eu não faço auditoria. Então, não é para mim, é para você. Isso é apenas uma nomenclatura. É apenas uma palavra que o tribunal encontrou para definir planejamento. Mas, na verdade, é o planejamento das atividades que a controladoria realiza no exercício. Se a tua controladoria faz auditoria, ótimo, tu vai colocar nesse planejamento as atividades de auditoria que tu faz. Mas se na tua realidade tu não faz auditoria, tá tudo bem também, não precisa ser um planejamento com a listagem das auditorias. É um planejamento com a listagem das atividades. O que é que você vai fazer no exercício? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? E por que você vai fazer? Esse é o principal ponto. Então, se tu analisa processo, tu vai fazer planejamento do mesmo jeito. Se tu não faz auditoria, tu vai fazer planejamento do mesmo jeito. Mesmo que tu não faz auditoria, tem uma série de outras atividades que tu tem que fazer. Tu tem que responder tribunal, tu tem que se capacitar, tu tem que capacitar a gestão, tu tem que emitir parecer, tu tem que analisar a prestação de contas, tu tem que fazer tanta coisa. Será que isso não precisa ser planejado também? Então, aqui eu quero meio que romper essa crença. As nomenclaturas são apenas nomenclaturas. No geral, o que o tribunal quer dizer é: faça planejamento de controle interno. Faça o planejamento das atividades que você tem que realizar no exercício. E aqui eu trouxe um outro órgão que também traz essa necessidade, o CONAS, né, o Conselho Nacional de Controle Interno, é uma referência nacional de boas práticas para as controladorias municipais. E em 2010, o CONAS fez um documento, vocês podem depois até pesquisar na rede, ou a gente pode até enviar para vocês lá no grupo. O CONAS, ele fez um estudo, fez todo um levantamento e tudo mais, e aí, com base nesse estudo, na realidade do Brasil, eles construíram uma série de diretrizes que deveriam ser adotadas pelas controladorias municipais. E uma dessas diretrizes era justamente elaborar o plano de auditoria, que, como eu falei, pode ser plano de controle interno, plano de atividades, que é o plano, fazer o planejamento. Então, lá em 2010, nós estamos em 2024. Lá em 2010, há 14 anos atrás, o CONAS já batia nessa tecla. Uma das diretrizes de controle interno que os controladores precisam seguir é construir o seu planejamento anual, definindo as ações que serão realizadas no exercício. Então, não é a Aline que está dizendo, não é Rafael, é o CONAS que está dizendo, é um órgão de referência no país que está trazendo isso. E aqui eu trouxe um outro órgão também, na verdade, é todo um trabalho que foi feito também, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, INCLA. Você pode também depois dar um Google, dar uma pesquisada. Eles também fizeram um levantamento e construíram uma série de diretrizes que os órgãos de controle interno do Brasil deveriam adotar em sua atuação. E uma dessas diretrizes era justamente também o planejamento. Olha só, os órgãos de controle interno devem estabelecer e divulgar plano anual de auditoria, de forma a assegurar a atuação seletiva nos temas mais importantes, né, da administração pública. Então, olha aí, mais uma necessidade, mais um órgão, mais um trabalho nacional, trazendo essa necessidade de construção do planejamento. Então, planejamento é uma ferramenta de gestão? É.
Mas planejamento é uma necessidade, planejamento é uma obrigatoriedade, planejamento faz parte das diretrizes de controle interno. Então, se você é controlador e você quer atuar de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais de controle e auditoria, tem que planejar, gente. Tem que planejar, minha gente. Tem que sair dessa rotina aí de só executar, sem ter um direcionamento prévio antes. E aqui eu trouxe mais recente, também um trabalho feito pelo CONAS, esse trabalho também está disponível na internet. O CONAS fez um diagnóstico em 2023 das controladorias municipais do Brasil inteiro, e aí fez um panorama, né, traçou um panorama de como essas controladorias trabalham. E um dos pontos que o CONAS mostrou nesse diagnóstico foi, olha só, menos da metade dos municípios relataram a realização de planejamento. Olha aí. Mais uma vez, menos da metade, ou seja, menos de 50% dos controladores que responderam o questionário fazem planejamento. E aqui eu aproveito para fazer uma reflexão. Você faz parte dessa minoria que faz planejamento ou você faz parte da grande maioria? Porque a realidade a gente já sabe. Desde o início aqui eu coloquei ali no chat. Os controladores não planejam. Além de porque você está dizendo isso, porque eu conheço a realidade de cada controlador. Vocês estão aqui. Talvez eu nunca tenha conversado com vocês, mas eu conheço diversas realidades de coleta de vocês e eu sei que tu também vive essa realidade. Eu sei que essa é a sua realidade. Então, a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem clientes no Brasil inteiro, tanto cliente de treinamentos quanto cliente de consultoria, e eu posso te afirmar com certeza, os controladores não planejam. O que eu preciso agora é que você saia daqui com essa reflexão você vai continuar fazendo parte desse grupo que não planeja ou você vai mudar a sua atuação? Ou você vai ter uma atuação diferente? Ou você vai ter uma atuação estratégica? Ou você vai seguir no mesmo fluxo? Ninguém planeja, eu também não vou planejar. Ninguém planeja nada, eu vou seguir, vou deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí? Decisões. São decisões que você, enquanto controlador, você tem que tomar na sua atuação, porque você também é gestor, e quem é gestor tem que planejar. Você é gestor de sua unidade. Então, qual é a estatística que você quer fazer parte? E o que acontece? Quando você coloquei aqui em vermelho, já é para vocês verem, responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária por omissão. Eu tenho certeza absoluta, não é certeza relativa, não, é certeza absoluta, que todos vocês têm um medinho ou um medão dessa palavrinha aí, responsabilidade solidária. E responsabilidade solidária por omissão. Aline, como assim por omissão? Acontece um problema na administração pública, uma irregularidade, uma ilegalidade, na execução de algum contrato, na execução de alguma despesa, na execução de alguma política pública. O tribunal constata essa irregularidade. E aí o tribunal, o que é que o tribunal faz? Vê que tem irregularidade e responsabiliza o controlador, porque o controlador não fez nenhum trabalho em relação àquilo. Aí o controlador nem sabia que estava tendo aquela ilegalidade, nem sabia que estava tendo aquela irregularidade. E ele é penalizado. E eu estou trazendo isso porque também a gente já teve casos, a gente teve um caso recente no estado do Paraná, teve um problema na gestão do Fundeb, dos recursos do Fundeb, e a controladora ela foi responsabilizada junto com o gestor por conta da gestão do Fundeb. Mas por quê? Porque ela não tinha planejamento anual de auditoria, ela não tinha planejamento anual de controle interno, ela não acompanhava a atuação do Conselho do Fundeb, ela não tinha nenhum trabalho que ela pudesse mensurar e falar assim, tribunal, olha aqui, eu fiz esse trabalho aqui, está aqui o relatório, eu peguei esse relatório, eu entreguei para a gestão está ciente. Não tinha nada, não tinha nada. Aí o que o tribunal faz? O controlador também é responsável porque ele se omitiu. Não significa que ele fez parte, mas significa que ele não fez nenhum trabalho preventivo, não fez nenhum trabalho para mostrar que aquele problema existe. A gente teve um outro problema, acho que foi no Maranhão, de um controlador que também passou por isso, teve um problema de ilegalidade, o tribunal constatou e multou o controlador, acho que foi 28, 27 mil reais. Multou esse controlador como responsável solidário. E todo mundo tem medo disso. Se eu fizer uma enquete aqui e perguntar qual é o teu maior medo na controladoria, tu vai dizer responsabilidade solidária. Tu vai dizer isso. Eu tenho certeza que tu vai colocar no chat que o teu maior medo é essa responsabilidade solidária. Mas o que é que eu quero te trazer? Que quando você planeja,
quando você tem uma atuação profissionalizada, quando você constrói um planejamento, quando esse planejamento direciona a tua atuação, quando esse planejamento é um documento que tem lá tudo o que tu tem que fazer no exercício, isso te protege da responsabilidade solidária. Se acontecer qualquer coisa lá na gestão do Fundeb, e o tribunal vem dizer, olha, você é responsável, solidário por isso, porque você se omitiu. Você vai dizer, não, não me omiti, porque eu tenho um planejamento aqui, eu executo esse planejamento. E esse planejamento aqui tinha várias outras áreas que eu estava atuando. Eu não atuei no Fundeb realmente porque não faz parte da minha análise de riscos. Mas eu estava atuando no patrimônio, eu estava atuando no almoxarifado, eu estava atuando lá junto aos fiscais de contrato, eu estava atuando junto à despesa do SUS, da saúde. Por isso que eu não vi Fundeb. Porque eu tinha um planejamento. Então, quando você tem um planejamento, você tem uma justificativa para dar para o tribunal. E muito controlador tem esse medo de o tribunal vir cobrar uma irregularidade que a gente sabe que acontece, né, minha gente? A gente sabe o que acontece. Que está cheio de irregularidade acontecendo aí em nossos órgãos. A gente sabe o que acontece. Não vamos fechar os olhos e fingir inocência. A gente sabe o que acontece. Mas o que a gente pode fazer? Se proteger. Como é que se protege planejando? Quando o tribunal vir chegar assim, olha, você foi omisso, você vai ser responsável, você vai pagar multa, você não vai mais poder ser controlador, você vai dizer, eu estava trabalhando. Eu não vi isso aí não, mas eu estava trabalhando, eu tinha um planejamento. Então, o planejamento te ajuda muito com isso. E te ajuda por quê? Primeiramente, porque você vai ter uma listagem de atividades que você vai fazer. Tem uma relação ali de coisas que tu vai fazer no exercício. Isso mostra que você é uma pessoa diligente, isso mostra que você é prevenido, que você tem uma atuação preventiva, que você tem uma organização no seu trabalho, então tu vai listar para o tribunal, olha, tribunal, eu já tenho aqui uma série de demandas que eu tenho que fazer no exercício. E isso é uma prova formal, tá, gente? Porque a gente trabalha com formalidade, a gente trabalha muito na informalidade da controladoria. Mas quando o tribunal vem, o tribunal não quer saber de formalidade, não. A tua palavra para o tribunal não vale nada, vale o que está escrito, vale o que está escrito. Então, quando tu tem um planejamento, tu tem uma prova de que tu estava trabalhando. Uma outra coisa, tu tem também uma prova de que tu estava tendo uma atuação preventiva. Tu estava atuando ali de forma preventiva naquela área, orientando, capacitando, fazendo instrução normativa, fazendo manual, dando assessoramento, emitindo parecer. Tudo isso mostra que você tem uma atuação preventiva. Um outro ponto, quando você planeja, você pode planejar, inclusive, as atividades que você vai fazer decorrente de irregularidades que você identificar. Se você identifica, você comunica ao gestor. Além do gestor não fez nada, problema dele, eu comuniquei. Comuniquei, formalizei, sinalizei ele do risco. Ele quer continuar, problema dele, eu comuniquei. Então, é a forma de você se proteger. E um outro ponto é que delimita o escopo de atuação do controlador. O controlador, ele tem que atuar, gente, no município todo. Se acontecer qualquer coisa em qualquer área do teu município, qualquer área, saúde, educação, assistência, lazer, na área, parte administrativa, qualquer coisa, o tribunal pode te responsabilizar. Não é só na licitação e no pagamento, não, é em qualquer coisa. Se uma obra não foi executada, se a obra não foi entregue como deveria ser, dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que foi contratado, tu pode ser responsabilizado por isso, porque tu não atuou na fiscalização de obra, tu não fez um trabalho de auditoria de obras. Então, a tua atuação é como órgão central de controle interno. E como órgão central de controle interno, tem que atuar no município todo, em todas as áreas. Mas eu sei que ninguém consegue. Então, se você fosse Superman, não consegue. E como é que delimita isso? Com planejamento. No teu planejamento, tu vai dizer, a minha prioridade para 2025 vai ser obras. A minha prioridade para 2025 vai ser convênios. A minha prioridade para 2025 vai ser serviços de terceirização. A minha prioridade para 2025 vai ser gestão patrimonial e de almoxarifado. Então, quando tu tem tudo isso, se acontecer qualquer coisa, o tribunal vem em cima de você, planejamento. Ó, tribunal, tá tudo planejado aqui, ó. Tudo planejado, tudo registrado, tudo formalizado. Então, por isso que é um mecanismo de proteção contra a responsabilidade solidária por omissão. Mas qual é a realidade das controladorias hoje? Como eu já trouxe, controladoria não planeja. A regra é essa, infelizmente. Controladorias de médio e pequeno porte, as grandes planejam, porque já tem uma maior maturidade, tem bastante servidor, mas as pequenas e as médias não planejam. Essa é a realidade. E aí tem duas realidades. Tem a que não faz o planejamento, que nunca fez, e aqui eu quero até que vocês coloquem no chat. Grace já colocou que faz, Marta faz, e aí, José faz planejamento, Moisés faz, Dani faz,
Vão colocando aí no chat. Aline, eu faço planejamento. Eu não faço planejamento, eu nunca fiz planejamento. Porque qual é a realidade? O controlador não faz o planejamento ou faz, mas não executa. Rafael mostrou uma enquete, né, que nós fizemos no grupo, e aí muitos controladores disseram que eu faço, Aline, eu já tenho um planejamento, mas eu não consigo executar. Ou o meu planejamento não funciona. O meu planejamento não faz parte do meu dia a dia. Aí é a mesma coisa de não fazer, porque o planejamento ele é para direcionar. Ele é para direcionar, ele é para dizer o que é que você vai fazer ali no exercício. E por que os controladores não fazem planejamento? Por que não fazem? Primeiro ponto, acha que planejar é complicado demais. Olha, eu não faço planejamento. Por que planejamento é complicado? Porque exige muito conhecimento técnico e eu não tenho. Muito controlador pensa isso. Mas, cara, tu analisa uma concorrência de obras. Tu analisa uma concorrência de milhões. Tu analisa coisas tão complexas na administração pública, tu analisa índices, coisas tão complexas, tu analisa execução orçamentária, tu analisa dados contábeis, dados financeiros, e tu não consegue, cara, fazer um planejamento? Sério isso? Que é porque é complicado, que é porque não tem conhecimento? Se algum de vocês aqui pensa isso, pare de pensar. E a gente trabalha justamente nessa perspectiva de levar o conhecimento. Não significa que o planejamento é difícil, porque não é difícil. Para mim não é difícil, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida planejar. Então, para mim não é difícil. Mas talvez para o servidor que nunca tenha feito, ele ache que seja difícil. Mas na Consciência a gente faz tudo para facilitar, ó, é para ser fácil, é para ser simples, é para direcionar para o dia a dia. Não é nenhum monstro, não. E vocês, com certeza, têm capacidade de fazer. Vocês fazem coisas muito mais complexas, muito mais difíceis, com muito dinheiro envolvido, que é muito mais trabalhoso do que fazer planejamento. E quando você tem um suporte para isso, quando você tem uma orientação, quando você tem um modelo, tudo isso fica muito mais fácil. Uma outra questão que eu já ouvi muito dos controladores: a minha rotina é muito corrida, não tenho tempo para planejar. Quem nunca disse isso? Não tenho tempo. Na verdade, o planejamento não é a prioridade para você. Não é a prioridade. E quando você para planejar, você vai ter mais tempo. A ideia é justamente essa. Você para, senta, se dedica, planeja, mapeia o que tem que fazer, define o que é prioritário, define o que é urgente, define o que pode ser feito em outro momento, e aí tu consegue ter uma rotina menos corrida. Entende? Então, não faz sentido você dizer que não planeja porque não tem tempo. Não faz sentido isso. Se o planejamento é o que vai te dar tempo. Entende? Então, vamos parar de falar isso. Vamos parar de ter, não planejo porque não tenho tempo, trabalho muito. Ou então, minha rotina é cheia de demandas urgentes, não tenho tempo para planejar. Tu entra na sala, chega um processo, tu sai, chega outro processo, tu vai no banheiro, quando tu volta, tem outro processo, tem alguém batendo, tem alguém no telefone, tem alguém no WhatsApp, tem alguém mandando e-mail. E aí tu fala, não dá, Aline, não dá, eu quero, mas não dá. Não dá porque você não colocou como prioridade. Não dá porque tu se acostumou com essa rotina. Não dá porque quando tu chegou na controladoria, ninguém te falou que tinha que planejar. Não dá porque o Tribunal de Contas, mesmo sendo necessário, às vezes não cobra da forma que deveria cobrar. Por isso que não dá. Por isso que tu não tem tempo. É igual a pessoa que diz que não tem tempo para fazer atividade física. Que não tem tempo para comer uma verdura, para comer uma fruta. Aí quando fica doente, quando a obesidade bate, quando dá colesterol, quando dá diabetes, quando dá o açúcar alto, aí todo mundo arruma tempo. Arruma tempo para fazer salada, arruma tempo para comer salada, para comer fruta, arruma tempo para ir para academia, arruma tempo para ficar indo para o médico, fazer consulta, fazer exame, arruma dinheiro para comprar remédio. A gente costuma ser muito assim, a gente espera o problema vir para... Quando o problema vem, a gente tenta resolver. Então, é desculpa. Lamento, sinto muito dizer para vocês, mas é desculpa. É falta de prioridade. Com poucos recursos e sem equipe, é impossível fazer um planejamento anual. Nossa, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu faço o meu curso de planejamento anual desde 2021. Então, eu já tenho muito tempo fazendo esse curso. Fazendo o curso, porque vivendo planejamento desde 2016. Quando eu comecei a trabalhar com auditoria, o planejamento faz parte da minha vida. E aí, lá em 2016,
quando eu comecei a trabalhar com auditoria, eu ainda não tinha o domínio que eu tenho hoje das ferramentas tecnológicas. Hoje, eu utilizo o serviço de nuvem. Então, todo o meu planejamento, ele é na nuvem, a minha equipe, todo mundo tem acesso, os meus clientes da consultoria têm acesso, todo mundo ali em tempo real, o pessoal no Rio, o pessoal em São Paulo, planejando, e a gente vendo aqui. Então, a gente utiliza todo o serviço de nuvem. Mas, quando eu comecei a trabalhar com controladoria, com auditoria federal, a gente não tinha isso, eu não tinha esse domínio. O que é que eu utilizava? Eu até coloquei no meu Instagram essa semana um quadro, todo mundo já viu aquele quadro branco que a gente tem na faculdade. A gente comprou um quadro branco daquele e colocou na sala. E aí comprou o piloto, né? E a gente mesmo desenhava as colunas ali e ia colocando as atividades que tinha que fazer. A gente tinha 2 quadros, tinha um branco e o outro era marrom. O marrom a gente colocava os post-its, ia colocando ali as demandas que tinha que fazer. Era rudimentar? Era rudimentar. Mas a gente chegava no setor, abria, já via aquele quadro lá com as demandas da semana, com as demandas do mês, com as prioridades. Mas é um planejamento. Então, às vezes, o controlador ele tem essa crença de que, Aline, eu trabalho sozinha. Eu trabalho sozinho. Como eu vou planejar? Aí é que tu tem que planejar. Aí é que tu tem que planejar. Se uma equipe, a gente já assessorou controladorias lá no Espírito Santo, que tinha 25 com 30 pessoas na equipe. É uma controladoria de referência. É muito bom trabalhar com controladoria que tem 30 pessoas na equipe. Muito bom. Mas tem controladoria que é só, por exemplo, é só José. Por exemplo, é só Manuel, é só Moisés, é só Dani, é só Edsandra, e aí? Porque tem só uma pessoa, não vai planejar? Aí é que tem que planejar. Gente, planejamento não é nenhuma ferramenta de outro mundo, não, gente, é coisa simples. Claro que tem todo um processo técnico por trás, mas é algo simples. Então, mesmo você trabalhando sozinho, quando você planeja, você otimiza o seu tempo. Você vai dizer assim, olha, eu trabalho só, eu tenho 40 horas, eu estou aqui de segunda a sexta, de 8 a 17, dentro desse tempo eu consigo só fazer essas atividades. Mais que isso eu não consigo. E aí, quando tu bota tudo que tu faz no papel, tu começa a criar evidência de que, por exemplo, tu precisa de mais pessoas. De que tu precisa, por exemplo, de um estagiário, pelo menos um estagiário. De que tu precisa de um servidor para ser teu auxiliar. Então, tem que planejar, mesmo sendo somente uma pessoa. Mas, Aline, eu não tenho recurso. Aline, o meu prefeito não me apoia. Aline, meu secretário não me apoia. Meu secretário não me incentiva. Tem que fazer planejamento mesmo assim. Tem que fazer para você gerenciar suas demandas, para você gerenciar suas atividades, para você pensar atividades estratégicas, para você pensar atividades para o futuro, atividade de crescimento da controladoria, de estruturação da controladoria. Quantos de vocês apontam o erro da contabilidade, apontam o erro da licitação? E quando você, como é que vocês olham para vocês? Vocês estão estruturados? Vocês estão organizados? Vocês têm uma atuação profissionalizada? A atuação de vocês é moderna? Porque é muito fácil, a gente pega o dedo aqui, ó, o indicador, e aponta setor X, setor X, setor X, e o daqui, ó, apontando para a gente. E quando é que a gente vê as nossas necessidades de melhoria, nossas da controladoria, quando a gente planeja, mesmo sendo somente uma pessoa? Quando tu coloca no papel as tuas necessidades, as tuas demandas, as tuas obrigatoriedades, que também tem as obrigatoriedades e tudo mais. E aí, mais uma crença, planejamento é só para grandes controladorias, não para a minha realidade. Eu conheço muitos controladores que chegaram para mim e disseram isso, Aline, não dá, eu sei que você acha legal, mas lá não dá para fazer. Planejamento é para quem tem 20 pessoas na equipe, para quem tem 10, para quem tem 30, é para as controladorias das capitais, é para as controladorias das grandes cidades, já ouvi isso. E talvez agora você esteja me ouvindo e você esteja, concorda, Aline, de fato, não dá, para mim não dá, isso é para quem é grande. Não é, gente. Não é para quem é grande, não. É para quem trabalha sozinho também. Eu trabalho só, eu tenho que planejar, eu tenho que ter um mapeamento ali, eu tenho que ter um calendário anual com as minhas atividades, eu tenho que ter as minhas entregas. A gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva de fazer entrega, de gerar produto, de gerar melhoria, de gerar mudança. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com médias controladorias, com grandes e com pequenas. A gente tem cliente de consultoria que tem somente 2 pessoas e que faz planejamento. A gente tem cliente de consultoria que iniciou somente com uma pessoa e que a primeira coisa que a gente faz na consultoria é planejamento. Vamos montar o planejamento. E aí, desse planejamento, o controlador conseguiu trazer mais 2 pessoas para a equipe. Tem essa equipe que tem 2, que quer trazer mais uma no próximo ano. Tem equipes maiores, com 10, que também quer trazer mais gente, quer fazer concurso. Então, quando você planeja, você olha para si. Você olha para suas necessidades, para as suas dores. Então, por favor, prometam para mim, coloquem aí no chat. Nunca mais eu vou dizer que planejamento é só para quem é grande.
Nunca mais eu vou dizer que planejamento não é para mim. Planejamento é para todo mundo. Os tribunais de contas não cobram de verdade, então planejamento não é prioridade. Eu comecei aqui dizendo, né, que a maioria dos tribunais de contas cobram, ou cobram uma resolução, ou instrução normativa, ou através de uma lei, ou através de um decreto, ou através de manuais, alguns mais severos, outros mais leves. E aí você pode ter se questionado, Aline, tá bom, eu sei disso, mas até hoje o tribunal nunca me cobrou nada. Tenho certeza que tu pensou isso. Sim, de fato, tem tribunais que não cobram, como deveriam cobrar. Mas tem tribunais que cobram. Mas eu não quero que tu pense nisso. Eu quero que tu se proteja, porque se um dia o tribunal resolver cobrar, tu já vai estar protegido. E a gente tem que trabalhar também, gente, independente do tribunal, a gente tem que trabalhar para ser um bom controlador, para ser um controlador moderno, para ser um controlador estratégico, para ser um controlador que gerencia as atividades da controladoria, que leva a controladoria para o próximo nível. Olha, eu peguei a controladoria nesse nível e quando eu sair da gestão eu vou entregar em outro nível. É isso que tem que ser, sabe? Isso tem que ser uma coisa muito pessoal. Acho que cada um de nós, a gente tem que ter esse propósito interno dentro de nós, do que a gente quer fazer para potencializar, para levar a controladoria para outro lugar. E nada melhor que o planejamento para isso. E aqui outra coisa, recentemente a gente fez um curso de planejamento estratégico, né? Está fazendo uma campanha de vendas e tudo mais, e muitos controladores se inscreveram, alguns queriam se inscrever, não conseguiram por conta de recurso do município, e chegava para a gente e falava, se eu não conseguir cumprir o que eu planejei, aí você vai mostrar que eu realmente sou ruim. Você está dizendo que eu não planejo, que eu não planejo, que eu não planejo, que eu não tenho atuação profissionalizada, ok. Eu vou fazer o curso, vou fazer o planejamento, e se eu não executar? Aí é que eu vou provar que eu realmente estou fazendo o meu trabalho. Sabe por quê? Quem faz planejamento não executa? Primeiro, porque não faz um planejamento para ser executado. O que quer dizer com isso, Aline? Um planejamento para ser executado, ele precisa ter de forma definida o que vai fazer, quanto vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. Primeira coisa. Então, faz um planejamento que não funciona, faz um planejamento genérico, faz um planejamento de atribuições, faz um planejamento e chega, pega o planejamento aqui, ó, imprimiu, mostrou para o prefeito, publicou, joga lá na gaveta, nunca mais consulta, não coloca esse planejamento no Excel, não faz um monitoramento contínuo das ações, não faz reunião para discutir a execução do planejamento, não fica repassando para ver em cada mês o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, não tem como tu fazer, não tem como tu executar mesmo, não. Tu tem todo o esforço de elaborar e depois pega esse documento que tu elaborou, enfia na gaveta lá, nunca mais olha, não monitora, não avalia, não discute, não revisa, mas não vai conseguir executar mesmo. Com certeza não vai conseguir executar. Então, não executa por isso, porque faz um planejamento que não reflete a realidade. Faz um planejamento que não direciona para o dia a dia. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz na Consinter, no nosso treinamento de planejamento anual de controle interno para 2025, nas nossas consultorias, vamos fazer um planejamento que funciona e que reflita as necessidades do controlador. Não é fazer um planejamento por achar bonito, não. É fazer algo que realmente vai ajudar. Isso aqui, quem nunca disse isso aqui? A gestão não valoriza a controladoria. Então, vou planejar para quê? Para que eu vou gastar energia planejando? O gestor não me valoriza, o prefeito não me valoriza, o secretário não me valoriza, os servidores não me valorizam, eu trabalho igual uma condenada, ninguém reconhece o que eu faço, eu vou planejar para quê? Faz diferença, gente, faz muita diferença. A partir do momento que tu planeja, primeiramente, quando tu começar a se debruçar sobre as necessidades, sobre as dores, sobre os problemas que tem no município, tu já vai começar a pensar ações que agregam valor. Além do que é agregar valor, fazer uma coisa que ajuda a gestão. A gente tem que ser muita perspectiva de fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que a gestão precisa. Então, quando tu faz uma coisa que tu ajuda a gestão, que tu melhora o problema da gestão, mas que resolve mesmo a causa raiz, o que é que acontece? A gestão, ela vê valor no que você fez. Se ela vê valor no que você fez, ela te valoriza. E se ela te valoriza, o teu trabalho ele é reconhecido. Então, se você não tem o reconhecimento que precisa da gestão, se você não tem o apoio que você precisa da gestão, não tem a valorização que você precisa da gestão, uma excelente estratégia para conseguir esse apoio é planejando. Tu vai planejar ações estratégicas, tu vai planejar ações que contemplam o município como um todo, ações que olhem de forma macro para os problemas e que ajude o gestor. Olha, gestor, eu vou te ajudar com isso. Tu pega o problema dele e tu resolve, mas tu resolve definitivamente.
Aí tu vai conseguir ter essa valorização e esse reconhecimento. É um caminho para isso. O outro problema também, ser um modelo prático, ser um modelo claro, né? Planejar parece impossível na prática, justamente. A gente fala de planejamento, mas quando a gente fala de planejamento, tem que ter toda uma estrutura por trás, tá? Não é qualquer documento que você vai pegar na internet aí, de algum outro órgão, e tu vai pegar aquilo e vai copiar e colar e fazer. Não é. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma lógica, tem que ter um modelo, tem que ter, de fato, uma referência. E no nosso curso de planejamento anual, a gente trabalha justamente isso, trazendo esse modelo que tu só vai, ó, preencher. Tu vai digitando ali, preenchendo com as orientações, com passo a passo, aí fica tudo muito mais simples, quando tu tem um modelo que realmente funciona. E aqui é o ponto principal. É o ápice aqui dessa aula de hoje. A minha principal atividade é a análise de conformidade. Não adianta planejar. No chat eu vi algumas pessoas falando, Alene, a minha principal atividade é a conformidade. Minha principal atividade é a análise de processo licitatório, análise de processo de pagamento. E aí não adianta planejar. Quem disse isso? Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse isso? Essa é uma atividade que também tem que ser planejada. Se a tua atividade principal é essa, é uma análise censitária de licitação, de pagamento, tu vai colocar isso em teu planejamento. E tu vai colocar não só essa atividade de conformidade, de parecerista, mas atividades estratégicas relacionadas a essa atividade. Quais são os problemas que tu enfrenta? Quais são os problemas que tu encontrou? Quais são as dores? Quais são as... Enfim, trabalhar mesmo de forma estratégica essa análise de conformidade. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui conhecem muito o nosso trabalho, sabem que a Consinta defende um outro tipo de trabalho na controladoria, um trabalho mais estratégico e tal, mas se é a tua realidade e tu não consegue mudar, vamos trabalhar em cima dessa realidade. Se tua realidade é fazer conformidade, vamos planejar em cima dessa realidade. Vamos ser mais efetivos em cima dessa realidade, vamos agregar mais valor em cima dessa realidade. Então, mesmo que a atividade sua seja conformidade, você gaste o maior tempo fazendo isso, você pode planejar de maneira estratégica. E aí, falando de conformidade, né, eu sei que, com essa nossa experiência com controladorias, a gente conseguiu já traçar a principal atividade realizada pelas controladorias pequenas. É basicamente isso aqui. Conformidade de processo de pagamento, conformidade de processos licitatórios, prestação de contas anual, mensal, quadrimestral, o relatório anual de controle interno, o parecer, atendimento de N demandas do tribunal e aquela atividade de assessoramento contínuo que você faz sempre para os gestores. Então, em geral, as atividades, em sua maioria, são essas aqui. Aline, ok, como é que eu boto isso no planejamento? Você vai colocar isso no planejamento. Não de forma genérica, não dessa forma. Você vai detalhar tudo o que você faz, qual é a rotina que você faz, qual é a periodicidade que você faz, qual é o ano que você vai fazer, qual é o mês que você vai fazer, por que você vai fazer, qual é a metodologia que tu vai utilizar, como tu vai fazer. Então, tudo isso aqui vai estar no planejamento. Então, planejar não significa deixar de fazer isso aqui, não, gente. Planejar significa pegar isso aqui e colocar de forma organizada. E quando tu planeja, eu quero que tu pense muito na causa raiz. Ok, tu analisa processos de pagamento. Vamos lá. Qual é o problema que tu vê muito no processo de pagamento? Além, os relatórios dos fiscais de contrato vêm muito genéricos. Eu mando voltar, o relatório vem sem assinatura, o relatório vem sem preenchimento, o relatório vem sem informação, eu devolvo, vai ver com o mesmo problema. Eu tenho certeza que muitos de vocês vivem isso aí. Ok, tu vai construir o planejamento agora. Tu tá vendo que em todo o processo de pagamento que tu analisa, tá tendo falha no relatório de fiscalização. Qual é a causa raiz disso? Sabe, eu quero que tu pense na causa raiz das coisas, na causa raiz dos problemas. Se o relatório de fiscalização, ele tá vago, ele tá genérico, ele não reflete a fiscalização, significa que o fiscal não está atuando. Aí agora eu quero que tu olhe de maneira macro. O que é que você, enquanto controlador, pode fazer para sanar esse problema do relatório de fiscalização? Mas não é sanar devolvendo o processo. Toma aqui o setor, o relatório não está bom, não, refaça e me manda. Não é fazendo isso aqui, não. Tu vai botar no teu planejamento anual alguma atividade para atacar a causa raiz. A causa raiz é que os fiscais não estão atuando. Ok, por que esses fiscais não estão atuando? Aline, porque eles foram nomeados só pro forma. E por que foram nomeados só pro forma? Eles foram capacitados? Não, Aline, capacita os fiscais. Bota aí no teu planejamento que tu vai fazer uma ação de treinamento para os fiscais. A gente está com a cliente do Rio de Janeiro,
que ela está fazendo semanalmente capacitações com cada fiscal individualmente. Ela preferiu fazer individualmente, que o fiscal fica mais à vontade. O fiscal vai lá na sala da controladoria, ela passa o dia lá com ele, mostrando como é que ele fiscaliza um contrato. Preparando uma estrutura de relatório de fiscalização, a minuta, padrão que esse fiscal possa utilizar, fazendo um manual de procedimentos para que esse fiscal, ele, toda vez que ele for fiscalizar algum contrato, ele lê esse manual e ele entenda qual é o papel, qual é a responsabilidade e qual é o modus operandi do fiscal do contrato. Entende? Então, o que falta em muitos controladores é pensar assim, gente. Comecem, eu tenho certeza que tu sentar agora e tu começar a anotar quais são os principais problemas que eu vejo nas licitações. Nas licitações, os ETP vem tudo copiado e colado. O DFD é simples e genérico. O DFD não especifica exatamente qual é a solução que precisa ser contratada. E aí, na hora de fazer o ETP, o pessoal não sabe fazer. Eu tenho certeza que tu vai listar aqui para mim um monte de problema que tu constata, tanto na licitação quanto na despesa, no processo de pagamento. Aí, quando tu fizer o planejamento, tu vai pensar o quê? Em estratégias para de ficar enxugando o gelo, para de ficar mandando o processo voltar. Vai descobrir por que é que o processo está vindo errado, gente. Vai descobrir, quando tu descobrir, pensa em solução para isso, pensa em solução, pensa em criar estratégias, em criar ferramentas. É assim que tu agrega valor à gestão. Tu não agrega valor à gestão mandando, devolvendo o processo, mandando corrigir, não. Porque semana que vem o processo vai vir de novo com o mesmo erro. Tu agrega valor quando tu faz uma ação como essa. Então, o que eu quero que você reflita é isso, dentro da tua realidade, o que é uma realidade difícil, o que é uma realidade dura, que é uma realidade crítica, tu pode planejar, é isso que a gente faz com nossos clientes, a gente também tem cliente que analisa o processo, lá no Pará é obrigatório. Então, se é obrigatório, ok, tu vai ficar analisando, porque o tribunal te pede e te obriga, mas a gente vai criar estratégias para resolver toda essa bagaça aí. Vamos estruturar a licitação, vamos estruturar secretarias, vamos estruturar todas as áreas do município, então o planejamento ele é para isso, para tu olhar para essas demandas que tu tem, pensar ações estratégicas, é para isso que se planeja. Então, dentro dessa realidade, a gente trabalha muito com nossos clientes fazendo dessa forma. E aqui tem os outros controladores, né, que fazem o planejamento e não executam. E por que não executam? Eu fiz um levantamento de acho que uns 100 planejamentos aí que eu encontrei na internet, para eu fazer um mapeamento desses planejamentos para ver como é que o pessoal estava construindo. Primeiro problema, ausência de cronogramas detalhados. A galera faz o planejamento e não coloca o cronograma dizendo exatamente qual é o mês que aquilo vai ser executado. E, às vezes, quando tem um cronograma, é um quadrado assim. É porque eu queria mostrar para vocês, eu tenho trazido aqui. Uma tabela, vocês já devem ter visto, uma tabela. E aí, nessa tabela, tem janeiro a dezembro e tem vários X. E todo mês tem um X, 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 X. Poxa, cara, isso não é planejamento, não. Planejamento tem que dizer, olha, no mês de março eu vou fazer uma ação contínua junto aos fiscais de contrato. E essa ação contínua vai ser realização de treinamento, vai ser fornecimento de manual, vai ser fornecimento de cartilha e padronização do relatório de fiscalização e definição do fluxo de fiscalização contratual. Aí tu vai definir exatamente quanto tu vai fazer. Quando chegar no ano, naquele mês, tu vai executar aquilo. Aí o cara faz um planejamento, coloca um cronograma furado, coloca um cronograma sem prazo, claro que não vai conseguir executar. Ou então coloca lá uma série de atividades genéricas. Avaliar os limites constitucionais. Como é que tu vai fazer isso? Como tu vai avaliar esse limite? Tu vai pedir informação a quem? Tu vai analisar com base em quê? Tu vai gerar o que de produto disso? Qual vai ser a entrega que tu vai gerar dessa análise, sabe? Analisar a execução orçamentária e financeira. Me diz o que é isso. Me diz o que é analisar a execução orçamentária e financeira, porque eu não sei. Quando tu bota assim, eu não sei. Aí coloca atividade genérica. E aí eu quero que tu reflita, vocês que estão aqui, quem faz planejamento, por favor, volte lá no teu planejamento e olha, tá genérico? Se tiver genérico, cara, não tá bom. O prazo não está legal, o prazo não está definido exatamente qual é o mês, vai ser de janeiro a abril, não está bom. Já vi também nessa pesquisa que eu fiz, vários planejamentos totalmente teóricos, dizendo conceito. Planejamento não é para dizer conceito, não, gente. Planejamento é para tu dizer o que tu vai fazer. O que é que tu vai fazer, o que é que tu vai executar.
Planejamento com estrutura frágil, um planejamento que não tem a metodologia dizendo como é que ele foi elaborado, com base em quê, com base em que informação, um planejamento que não tem uma introdução no início, não tem uma mensagem do controlador, não tem uma conclusão de fechamento, e fala, isso aqui é planejamento, não é planejamento, não. Descrição genérica das ações, quando tu descreve de forma genérica, tu não consegue utilizar ele no dia a dia, tu não consegue acompanhar, tu não consegue executar. E a consequência disso tudo é que o plano ele não é referência das atividades do dia a dia. E botem isso na cabeça de vocês. O planejamento anual de controle interno, ele deve ser utilizado como referência para o dia a dia. Você deve iniciar, a gente vai começar dezembro, mês que vem, semana que vem. Então, semana que vem, a gente tem que pegar esse planejamento e olhar o que foi que eu planejei para dezembro. A gente fez isso recentemente. Com a nossa consultoria. Dezembro está chegando, a gente tem um calendário de todas as consultorias que a gente trabalha dessa forma. E aí a gente pegou, sentou, eu e o Rafael, pegamos todas as nossas demandas das consultorias e fizemos um mapeamento e fazemos as distribuições. Olha, Aline, tu vai ficar com essa demanda, o Rafael vai ficar com essa, colaborador tal vai ficar com tal demanda, e a gente definiu tudo o que tem que ser feito até o dia 21 de dezembro para os nossos clientes da consultoria. Então, por que a gente faz isso? Para a gente conseguir executar. Se você elabora o planejamento, guarda, tu não tem esses momentos de reunião, de mapeamento, de levantamento, tu não vai conseguir executar. É por isso que tu não executa, é por isso que o planejamento é falho, porque ele é genérico, porque ele não tem prazo, porque ele não tem cronograma, porque ele não é específico, porque ele não é detalhado, porque ele é teórico, porque ele não tem uma estrutura. Então, tem muito planejamento na internet, mas muito planejamento ruim. Muito planejamento ruim ali, que só é mesmo pro forma. E por que eu estou trazendo isso, né, que é ruim? Porque eu trabalho com isso desde 2016, que eu faço planejamento de auditoria do órgão, e assim eu sou apaixonada por fazer. Então, eu conheço de cabo a rabo, de cós salteado, o que é um bom planejamento. E um outro ponto também que eu constatei nesses planejamentos é que a galera está fazendo planejamento de atribuições. Gente, atribuição a gente coloca na lei. Quais são as atribuições do controlador? Assessorar na prestação de contas anual, acompanhar os limites constitucionais, acompanhar a execução orçamentária e financeira, realizar auditoria nas diversas áreas da gestão, assessorar a gestão. Essas atividades, quem sabe, são atividades centrais. Acompanhar a execução patrimonial, financeira, tributária. Isso é atribuição. Atribuição a gente coloca na lei. Atribuição a gente coloca no regimento. No planejamento, a gente coloca o que vai fazer. Vou fazer um manual de procedimentos para os fiscais. Vou fazer análise de conformidade dos processos de terceirização de mão de obra. Vou fazer uma auditoria de convênios. Vou fazer a estruturação da minha controladoria. Vou fazer o projeto de lei da controladoria que eu atuo. Atividades é isso, é dizer o que vai fazer. Por exemplo, isso aqui é uma atividade, eu estou fazendo uma mentoria gratuita para os controladores. Isso aqui não é uma atribuição, isso aqui é minha atividade. É uma atividade que tem dia de fazer, que tem objetivo. Então, vocês precisam fazer isso. Eu tenho que ter uma atividade, eu tenho que ter um prazo para fazer, eu tenho que ter um objetivo, um propósito com aquela atividade. E qual é a consequência de tudo isso? Atua sem organização, rotina desordenada, vai fazendo tudo que chega, não tem priorização clara, não ataca a causa raiz dos problemas, não resolve o que tem que resolver, os problemas ficam se repetindo, não faz trabalho estratégico. Aí chega dezembro. Quantos de vocês que estão aqui, eu quero que me diga aqui no chat, que você está aqui, vai dizer, Aline, quando chegar 31/12, eu tenho um mapeamento de tudo que eu fiz. Eu tenho todas as entregas que eu gerei. Eu tenho todas as transformações que eu causei. Quem tem isso, coloca aí no chat. Porque isso é consequência de não planejar. Então, quando você planeja, quando você não planeja, você não mensura o que você faz, você não registra o que você faz, você não demonstra resultados. E aí, quando chegar fevereiro, março, tem a elaboração de quê? Relatório anual de controle interno. Aí todo mundo começa a se bater. Por que começa a se bater? Porque não tem o que colocar no relatório. Não sabe o que colocar, porque não planejou, não anotou, não registrou, não mostrou as entregas. Aí faz um relatório só com informação orçamentária e financeira. Aí eu pego o teu relatório lá. Para que eu quero aquele relatório? Parece o mesmo relatório que os demonstrativos contábeis. Só tem lá índice, número, e não tem nada do que tu fez. Não tem as soluções que tu criou, não tem as entregas que tu entregou para o município, não tem as melhorias que tu implementou, não tem nada disso, só tem número. E, consequentemente, não há proteção. Se acontecer qualquer irregularidade em algum setor, o tribunal descobrir,
O tribunal pode te responsabilizar por omissão, se ele te perguntar, José, quais são os trabalhos que você fez no Fundeb? Aí José fala, o único trabalho que eu fiz foi ficar acompanhando mesmo os limites e tal, as aplicações, mas eu não fiz nenhuma auditoria, eu não fiz nenhum treinamento, eu não fiz nenhum trabalho junto aos conselhos, eu não fiz nenhuma análise, peguei aqueles processos todos do Fundeb em relação ao período, analisei, aí o tribunal fala, omisso. Mas se José tiver um planejamento dizendo, cara, eu realmente não fiz nada no Fundeb não, mas eu estava fazendo um monte de coisa aqui em outro lugar. Você se protege. Então, essa é a consequência. Não tem resultado, não tem valorização, não tem reconhecimento, não tem proteção, rotina totalmente desorganizada, termina o ano sem a sensação de ter feito muita coisa, mesmo trabalhando muito, sabe? Eu fico angustiada com isso, porque eu sei que todos vocês trabalham muito. Eu sei que Moisés trabalha muito, eu sei que José Barra trabalha muito, eu sei que Luana trabalha muito, eu sei que Alessandro trabalha muito, eu tenho certeza disso. Que vocês trabalham muito, que vocês se entregam, que vocês fazem. Só de vocês estarem aqui já mostra que vocês trabalham muito. Mas aí, porque não planeja, fica com essa situação aqui. Fica prejudicado, não tem um trabalho reconhecido. Então, assim, para encerrar minha fala, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, de que eu estou falando tudo isso porque eu sou uma pessoa conhecedora dessa realidade. Eu sou uma pessoa conhecedora do planejamento, apaixonada por planejamento. O planejamento faz parte da minha vida pessoal, faz parte da minha rotina de Aline, rotina pessoal, faz parte da minha rotina na Consinter, faz parte da minha rotina com os meus clientes, faz parte do meu trabalho como servidora pública, porque eu ainda sou servidora pública, por pouco tempo, mas ainda sou. Então, planejar faz parte do meu dia a dia. Eu realmente acredito no planejamento. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, nesta manhã, são coisas que eu faço, são coisas que eu aplico, são coisas que eu executo, são coisas que eu realmente acredito, que eu realmente defendo. Então, se vocês querem sair hoje com essa sementinha, a sementinha que eu quero que vocês levem no coração é essa: planejem. Façam planejamento. Tenham uma atuação planejada, tenham uma atuação direcionada. E não é difícil, não é complexo. E quando você tem um suporte para isso, fica ainda mais fácil. A gente começou a trabalhar com controladores lá no Piauí, por exemplo, que é uma realidade bem frágil. O pessoal nunca tinha feito planejamento, a gente senta com o pessoal e fala, vamos fazer. Não, não é difícil não, dá certo. Funciona, dá para executar. Então, é uma coisa que eu realmente acredito, é uma coisa que eu realmente prego. Então, façam, planejem, que vocês vão ver. Eu tenho certeza, eu quero que vocês me mandem mensagem daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, e fala assim, poxa, Aline, aquela aula que tu me deu, foi uma virada de chave para mim. Mudou a minha vida. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de atuar. Então, aplique. Eu sempre falo isso, que todos esses momentos que eu tenho de curso não é somente para falar. É para sensibilizar e para levar mudança. Então, pegue tudo isso que eu trouxe aqui, gente, e apliquem, executem. Vou deixar aí para Rafael fazer a finalização. Controlador municipal. Sei que muitos de vocês aqui, parte que elabora o planejamento anual de atividades, parte dos controladores, querem elaborar o seu planejamento anual de atividades, além então, vários pontos de sensibilização em relação à atuação. Muitas das vezes a gente tem muita crença nesse processo de elaboração, muitas dúvidas nesse processo de elaboração do planejamento. A gente deixa de planejar justamente porque essas crenças falam para o nosso ouvido, não, planejar não é para mim, que eu sou equipe. Planejar não é para mim, porque eu não tenho estruturação da controladoria. Planejar não é para mim, porque eu estou no grupo WhatsApp, que só tem controlador que não planeja. Planejar não é para mim, porque o Tribunal de Contas não pede. Pronto. Fica falando só no seu ouvido e você vai e não faz o planejamento. Consequência, elabora um relatório anual de controle interno que você se frustra. Aí você fala assim, pô, trabalhei tanto, elaborei meu relatório anual de controle interno e o Tribunal de Contas fez essa avaliação que me falou que não atende os pontos da resolução, disse que não é uma atuação de fato que demonstra o resultado da controladoria. Aí eu olho para o Tribunal de Contas e falo assim, o Tribunal de Contas está certíssimo. Seu relatório é muito fácil. Eu sei que você trabalhou muito, mas você não evidenciou. Gente, a melhor forma de a gente visualizar se o trabalho da controladoria teve, de fato, resultados e fez produtos, entregou produtos para a gestão, é só comparar o planejado com o executado. Aí você
não planeja, só executa, aí depois você tem que pegar e evidenciar o que você executou, sendo que nem fato gerador você tem para isso, que é o planejamento. E aí complica. E por isso que em nossa consultoria, a gente fecha a porta da controladoria mesmo. Isso aqui foi um caso engraçado do controlador municipal. De uma consultoria, essa consultoria foi em Company, a gente foi lá no município. E quando eu cheguei lá no município, me deparei logo na sala da controladoria com a porta lá fechada, com a seguinte mensagem: ó, estamos em atividade interna, elaboração do planejamento anual de controle interno. Com isso, é claro que o controlador falou assim: olha, meu tempo hoje está protegido, viu? Se chegar a demanda aí, já sabe o que eu estou fazendo. Controlador, você não tem tempo. Você precisa fechar a porta da sua controladoria para fazer planejamento anual de controle interno. E temos uma data para a gente construir esse planejamento anual juntos. Muitos controladores perguntando aqui: consigo ter minuta, consigo ter modelo? Olha, eu trago aqui a minha experiência, junto com a Aline, desse processo de assessorar controladores na elaboração do planejamento anual. E eu gosto de trazer resultado. Eu gosto de mostrar aqui para que você, controlador, veja essas boas práticas e replique aí no município, que você faça essas boas práticas. Controladores equipe, controladores municipais apresentando para o prefeito municipal o seu planejamento anual de controle interno, consultorias online, presenciais na elaboração do planejamento anual de controle interno, todos esses produtos entregando, conversando com o gestor. Estou trazendo aqui agora a minha experiência e com a Aline também na elaboração do planejamento anual de controle interno. Já realizei capacitação também, treinamentos para controladores municipais de várias partes do país, inclusive no estado de Goiás. A gente fez um curso específico de elaboração do planejamento anual de controle interno para os controladores do estado, para atender a IEM lá do estado de Goiás. Então, todos os controladores aí elaborando, de fato, o planejamento anual de controle interno, controladores já saindo com o produto, que é o planejamento construído, controladores que foram reconhecidos pela gestora municipal, ganhou ainda mais valorização, mais reconhecimento por atuação planejada, controlador fazendo planejamento, executando, fazendo balanço dessas ações. Eu e a Aline, que tem vasta experiência também na elaboração de planejamentos de controle interno baseado em riscos, consultorias em company. Aqui eu trago várias evidências de acompanhamentos de controladores municipais, de secretarias também municipais de controle interno, em que realizaram a elaboração do planejamento anual de controle interno. Já assessoramos controladores de diversas partes do país, lá do Rio Grande do Sul até lá na Ponta do Norte, lá no Amazonas. A gente já assessorou todos os controladores de todos os estados. Não teve nenhum estado que a gente não assessorou o controlador. Então, a gente já explorou todos os estados e todas essas realidades, do controlador equipe para o controlador com a Secretaria Municipal de Controle. E aqui eu trago a minha rotina, sendo consultor, trago a minha rotina orientando controladores na elaboração do planejamento anual de controle interno, com base em diretrizes dos tribunais de contas. E controlador, chegou o momento, e no dia 17, anota essa data, salva essa data, no dia 17 de dezembro, iremos pegar toda essa experiência minha de Aline, pegar toda essa bagagem e juntos iremos elaborar, entregar para vocês o modelo de planejamento anual autoral nosso de controle interno. Iremos entregar para vocês formulários de elaboração específica do planejamento, iremos fazer um cálculo de horas-horas, iremos construir todo o planejamento seu na prática, uma oficina. Os controladores estão aqui que participaram da nossa oficina do planejamento estratégico e sabem que é prática por segundo prática. É pegar o planejamento e construir. Eu sei que muitos de vocês não têm o planejamento, por isso, o próprio curso, a gente disponibiliza o nosso modelo de documento, a gente senta com você, a gente conversa sobre as suas limitações, sobre as suas fragilidades, e juntos construímos um planejamento. Pegar a experiência de Aline, iremos construir isso junto com você. Estamos disponibilizando apenas 20 vagas para esse workshop, para essa oficina, tendo em vista que iremos fazer todo o acompanhamento na elaboração do planejamento anual de controle interno de cada participante. Inclusive, para você que irá fazer investimento em pessoa física, estamos disponibilizando um cupom de desconto.
Então, você pode fazer investimento pessoal, que está saindo também um investimento bacana, que cabe aí. Fazer o seu planejamento, se proteger e avançar, investir na sua carreira como controlador municipal. E nessa oficina, nesse workshop prático, iremos fazer o levantamento das atividades que você realiza, iremos fazer o diagnóstico da sua atuação, iremos verificar quais são as necessidades atuais da controladoria, te orientar a como identificar, sentar junto com o gestor também, identificar essas necessidades para o novo mandato, para a nova gestão, para 2025. Iremos te entregar um modelo de planejamento anual, nosso modelo autoral, iremos te entregar tudo isso de forma para que você elabore esse planejamento com base na sua realidade, monitore e execute. É um planejamento executível, um planejamento que você irá fazer o workshop, irá levar para sempre na execução das suas atividades. Além disso, iremos te entregar um plano de ação com todas as atividades que você irá desenvolver no exercício para te guiar, para não te desvirtuar do foco da elaboração do planejamento anual de controle interno. E ainda, lá no evento, iremos sortear uma assessoria gratuita minha e de Aline no processo de revisão do planejamento anual. Então, além de você elaborar, junto comigo, junto com a Aline, o seu planejamento anual, iremos sortear uma assessoria para revisar o seu planejamento anual, para que você possa entregar para a gestão, entregar lá para o Tribunal de Contas, em anexo no seu relatório anual, ou na prestação de contas de janeiro, com ele construído, revisado e todo adequado para a sua realidade. Controlador, esse é o momento de você elaborar e executar, de fato, seu planejamento com a metodologia que a gente utiliza em nossas consultorias. Não é um workshop, uma instrução teórica, nada disso, é prática. A gente vai arregaçar as mangas e elaborar o seu planejamento anual de controle interno aqui na prática, dia 17 de dezembro, ao vivo, vai ser o dia inteiro de oficina prática. Iremos definir o calendário anual das suas atividades, iremos atacar principais causas e os problemas que são frequentes no município. A gente vai sentar, identificar essas causas para que você possa produzir e realizar atividades para sanar essas fragilidades e, principalmente, controlador, iremos elaborar um planejamento que lhe proteja, um planejamento que lhe resguarde, que lhe dê proteção para a sua atuação. Esse é o momento, o link de inscrição da oficina já está aí no chat, clica aí e cai para dentro. Salve essa data, no dia 17 de dezembro, você sairá com o seu planejamento anual de controle interno construído, junto comigo, junto com a Aline, você terá esse papel de trabalho que irá nortear suas atividades para 2025 e você sairá com o seu planejamento construído. Você terá tudo isso na palma de sua mão lá no dia 17. Corre que as inscrições já estão abertas. Essa é a oportunidade de você começar o seu planejamento, começar 2025 de forma diferente. É agora. Fica aí que eu estou lhe esperando. Vamos lá. Link no chat, vai fazendo, apenas os caras.
Controlador, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos de alto valor como esse. Clica aí e ative o sininho.